Então, o artigo 101, aliás, 102, inciso 1º da Constituição Federal, 102, inciso 1º, diz que é papel do STJ julgar os recursos extraordinários, né? Então, contra, logicamente, o IPTU cobrado pelo município de Porto Alegre, né? IPTU cobrado pelo município de Porto Alegre. E ocorreu um julgamento, o recurso extraordinário, como eu já falei, número 562.351, 562.351, o relator foi o ministro na época, hoje ministro da Segurança Pública, né, da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Lewandowski. Então, o tema foi exatamente a imunidade tributária e a questão central era exatamente aquela história: maçonaria é ou não é religião? A maçonaria é ou não é religião? Então, vejo que a maçonaria é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado, está lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, é uma entidade evolucionista, filantrópica, filosófica, iniciática e progressista, né? Na verdade, ela tem aí sua formação básica, denominada como luzes, né? A primeira luz é a sabedoria, né? Aquela que significa a liderança, que exerce a liderança da maçonaria. Temos aí também a força, né? A força é aquela que determina a coragem, a determinação. Temos aí a beleza, né? Outra luz que é que faz a sintonia fina, né? O embelezamento das ações maçônicas. Então, existem 3 princípios que são importantes: o planejamento sempre com sabedoria, né? A execução com força, a execução das tarefas com força, com coragem, com determinação, e a conclusão sempre com muita beleza, né? Sintonia fina. Então, nós temos aí a representação, porque a maçonaria ela começou lá no início como operativa, né? Maçom vem de pedreiro, né? Então, os pedreiros mexiam com pedras. Hoje seriam tijoleiros, né? Na verdade, hoje é tijolo, naquele tempo eram pedras. Então, várias obras foram construídas com pedras pelos maçons, ou seja, pelos pedreiros, né? E esses pedreiros, na verdade, formavam aí uma maçonaria operativa, que pegava com a mão na massa, né? Hoje ela é mais simbólica, né? Hoje ela é uma maçonaria realmente especulativa, passou de operativa para especulativa, onde nós temos não pedreiros também que compõem, né, a maçonaria. Então, hoje não temos mais somente pedreiros, e elas têm aí a maçonaria especulativa. Ela é formada aí basicamente por simbolismo, né, com influência muito forte da filosofia. Então, nós temos 3 colunas importantes: a coluna jônica, que determina aí a sabedoria, né, que representa a sabedoria. Temos a coluna dórica, que representa a força, né? E temos a coluna coríntio, que representa a beleza. Então, veja, essa é a formação basicamente aí da maçonaria. Maçonaria significa pedreiro, né? Começou lá na maçonaria operativa, né? Depois nós tivemos a transposição para o modelo de maçonaria especulativa, né? Temos os deveres e os direitos, né? A Constituição do GOB, por exemplo, prevê a formação dos deveres lá no artigo 29, no artigo 30, os direitos dos maçons, né? Temos basicamente a analogia a um Estado, né? Temos os poderes lá no artigo 5º, o poder executivo, que fica no artigo 19 da Constituição do GOB. Temos aí o legislativo no artigo 35, né? Que está também da Constituição do GOB. Temos o poder judiciário lá no artigo 97, também da Constituição do GOB, né? Estou falando aqui do Grande Oriente do Brasil, mas tem as grandes lojas também. A grande loja, que é outro segmento, né, mais antigo talvez, que tem aí essa Constituição. Então, nós temos aí os fins supremos da maçonaria, que é aquele ideal de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que concluiu essa passagem do contrato social mais socialista, né? Jean-Jacques Rousseau, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade, são os 3 fins supremos aí da maçonaria, né? Então, veja que nós temos essa questão da liberdade, tanto a liberdade legal, como nós temos hoje no conceito de Montesquieu, e também temos a liberdade positiva e negativa, como nos afirmou aí Isaiah Berlin, né, que trouxe a liberdade negativa, aquilo que nós podemos fazer sem interferência de ninguém,
E a liberdade positiva é aquilo que nós podemos fazer, mas dependendo das nossas condições e da liberdade perante os outros, né? Então isso é a liberdade maçônica de Isaiah Berlin. E os poderes aí nós temos lá no artigo 5º, o executivo, o legislativo e o judiciário maçônicos, que cuidam exatamente, logicamente, somados aí ao sistema de freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos, onde nós temos aí o Ministério Público maçônico, lá no artigo 97, temos no artigo 64 o Tribunal de Contas, são órgãos de freios e contrapesos, né? Então nós temos essa formação aí da maçonaria. Então é importante que nós tenhamos essa ideia de que a maçonaria não é uma religião, não é uma religião, é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, né? De direito público. Então a discussão em relação ao direito à imunidade tributária do IPTU para as lojas maçônicas, né? Lojas porque vem do inglês, né? Load, né? Alojamento, por isso que tornou-se loja, né? Simplificou a coisa através de loja, né? Então nós tivemos aí a imunidade tributária em relação ao IPTU, em relação aos impostos de caráter geral, né? Imposto está lá no artigo 16 da Lei 5.172 de 66, são obrigações tributárias, obrigações impostas por lei, embora o termo contribuinte, né, lá o que prevê o artigo 121 da Constituição Federal, do CTN, da Lei 5.172 de 66, na verdade nós somos obrigados, né, a recolher tributos, e então a obrigação quanto ao fato gerador se dá em relação à situação independente, né, independente de qualquer atividade. Então não precisa fazer nada para pagar imposto, né? Basta receber uma renda, dependendo do imposto, ou uma propriedade industrial, qualquer atividade que tenha aí caracterizada dentro do que prevê o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade tributária, né? Artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Então não precisa ter uma atividade, diferentemente da taxa lá do artigo 77 da Lei 5.172 de 66, que tem que ter, logicamente, duas atividades. O Estado tem que prestar serviço público ou exercer serviço público específico, né? Porque se for serviço público genérico, aí será imposto, né? Como está no artigo 16 do CTN. Agora, também está no artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal. Já o artigo 145, inciso 2º, da Constituição Federal e o artigo 77 do CTN, da Lei 5.172, já traz de forma que precisa ter duas contrapartidas por parte do Estado, ou o exercício do poder de polícia, ou a prestação de serviço público específico, né? Seja aí potencial ou efetivo, vai gerar o dever de recolhimento da taxa por parte do contribuinte, né? Então é assim que funciona o imposto, não precisa fazer nada, tá? IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, está lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. Pronto, basta eu ter o carro em meu nome, o carro pode estar na garagem por anos e anos, mas eu tenho que todo ano recolher o IPVA igual, porque eu sou o proprietário, né? É o sujeito passivo, como prevê o artigo 121 do CTN. Então vejo que essa atividade estatal específica relacionada aí ao IPTU, existe aí uma previsão de imunidade tributária, que não é isenção está lá no artigo 176 da Lei 5.172 de 66, é uma imunidade tributária. Imunidade só se dá por previsão constitucional, só prevê, a Constituição só está na Constituição Federal, né? Então o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, tanto na linha B quanto na linha C, prevê aí imunidade tributária para os templos de qualquer culto, né? E também as instituições de assistência social, né? Então as instituições filantrópicas também gozam dessa imunidade tributária. A primeira decisão desse recurso extraordinário 562.351, né? O STF negou provimento a esse recurso,
na parte conhecida já, né, entendendo que maçonaria não se enquadra no conceito de religião ou mesmo de templo. Então, maçonaria não é religião e nem tem templo, né, para fins, logicamente, de imunidade tributária, para fins de imunidade tributária. Como disse o próprio ministro Lewandowski, maçonaria é uma filosofia de vida, né? Uma confraria, uma filosofia de vida interpretada aí de forma restritiva e se aplica exclusivamente a cultos de natureza religiosa. Então veja que ou não se aplica, melhor dizendo, não se aplica, né, exclusivamente a cultos de natureza religiosa, uma vez que não é considerada aí uma religião. Então esse recurso extraordinário 562.351 é uma decisão jusrealista, né? Olha o Alf Ross, né? Onde o STF entendeu que religião maçonaria não é religião, por isso não cabe aí essa alegação de que cabe a imunidade tributária em relação ao IPTU das lojas maçônicas, né? O importante é que esse julgamento, primeiro foi suspenso aí por vista aí, pedido de vista do ministro Marco Aurélio à época, né? Foi bastante discutido e o ministro Marco Aurélio votou divergente, votou a favor, né? Da imunidade tributária para os tributos, principalmente o IPTU em relação às lojas maçônicas, né? Mas a decisão final foi pelo indeferimento da alegação quanto à imunidade tributária, chegando-se à conclusão que, como prevê o recurso extraordinário 562.351, maçonaria não é religião. Maçonaria não é uma religião, é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, maçonaria não é religião. Então, é importante que tenhamos aí essa ideia formada, né, de que maçonaria não é religião, e se não é religião, pode então a prefeitura cobrar ou recolher ou constituir crédito tributário nas formas do artigo 139 e também 142, a do lançamento tributário, tendo aí como sujeito passivo as lojas maçônicas, né? Então é importante que tenhamos essa ideia em relação